Olá, povo de Deus, que nos acompanha aqui no canal da Paróquia São José, em Vespasiano. Como que vocês estão? Espero que estejam bem, com saúde e paz. Vamos iniciar neste momento a nossa leitura orante com a Palavra de Deus. Este nosso momento de espiritualidade. Uma das dimensões das práticas quaresmais, que é a oração, a intimidade, a comunicação com Deus. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Meu amigo, minha amiga, estando você com a Bíblia na mão, vamos já fazer o primeiro momento da nossa leitura orante, que é a leitura do texto, percebendo o que ele diz, percebendo e observando, ouvindo o que Deus tem para nos dizer. Então estamos na nossa caminhada quaresmal, neste grande retiro que é a Quaresma, 40 dias, relembrando os 40 dias que o povo atravessou o deserto, se preparando para alcançar a terra prometida. 40 dias que Jesus se retirou no deserto, se preparando para a sua missão. E nós estamos na nossa caminhada também nestes 40 dias, em preparação para a celebração do grande mistério pascal de Cristo. E hoje, 22 de fevereiro, dentro desta caminhada quaresmal, a Igreja celebra a festa da Cátedra de São Pedro, apóstolo. E por isso nós vamos rezar o texto de hoje retirado de Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículos de 13 a 19. Vamos juntos ao texto? Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: Alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros que é Jeremias ou um dos profetas. Então Jesus disse-lhes: E vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus então declarou: Bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne e sangue que te revelaram isso, mas meu Pai que está nos céus. Por isso eu te digo: Tu és Pedro,
e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e as portas do Hades não prevalecerão contra ela. Eu te darei as chaves do reino de Deus. Tudo o que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. Em seguida, recomendou aos discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Cristo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu amigo, minha amiga, nós escutamos este texto tirado do Evangelho de Mateus e aqui nós percebemos uma profissão de fé. Dentre as várias profissões de fé que nós temos na Palavra de Deus. Nós mesmos, a cada celebração dominical, celebração da missa ou celebração da palavra, nós fazemos a nossa profissão de fé. Logo após a homilia, nós proclamamos publicamente os artigos do credo. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso. E aqui nós temos uma profissão de fé. A profissão de fé do apóstolo Pedro, diante de uma pergunta de Jesus. Pergunta essa fundamental para nós cristãos e cristãs. Quem é Jesus? Esta pergunta que o próprio Cristo faz exige uma resposta não só de palavras, mas uma resposta com a vida. Primeiro, Jesus pergunta o que as pessoas dizem de mim. Aí surgem várias respostas, porque não comprometem, né? Então, uns dizem isso, outros dizem aquilo, que tu és João Batista, Elias, Jeremias, alguns dos outros profetas. Mas quando a pergunta se torna pessoal, quando Jesus pergunta a eles, aos discípulos, e vós, quem dizeis que eu sou? Aí não surgem muitas palavras. É uma pergunta pessoal. Discípulos de Jesus e discípulas somos todos nós. Ele dirige essa pergunta a cada um de nós. Aqui o texto então fala que Pedro, tomando a frente dos discípulos, declarou, professou esta fé. Tu és o Filho do Deus vivo. Tu és o Messias, o prometido que haveria de vir. Então, meus irmãos, minhas irmãs, esta é a resposta de Pedro, é a fé que Pedro nos transmitiu, mas agora cada um de nós precisamos responder a esta pergunta. Quem é Jesus? Quem é Jesus para você? Então vamos meditar um pouco, colocarmos-nos nesta cena do Evangelho. Vamos imaginar que estamos ali juntos
ali na região de Cesareia de Filipe. E esse diálogo de Cristo conosco. Estamos ali e Jesus está fazendo esta pergunta também para mim, também para você. Quem é Jesus? Quem sou eu para você? O que vocês dizem de mim? Estamos ali com Cristo. Esta resposta só pode ser dada, meu irmão, minha irmã. O conhecimento de Jesus só pode ser dado através da nossa vida. É no discipulado que nós vamos responder esta pergunta. É como discípulos e discípulas. É imitando o Mestre Jesus. É que vamos poder responder a isto. Eu só posso falar de uma pessoa profundamente se eu tenho esta intimidade com a pessoa. Então, é nesta intimidade de discípula e discípulo é que eu vou poder responder a esta pergunta e dizer sobre Jesus. Vamos rezar então um pouco esta palavra. Que o Senhor nos ajude a perceber e a termos esta intimidade cada vez maior com o seu Filho Jesus. Que a nossa vida, a nossa prática, possa nos ajudar a conhecermos, a fazer a experiência de Jesus. Conhecer na Bíblia significa fazer experiência. Então, que este conhecimento, que esta experiência com Ele nos ajude a dizer quem é Jesus. Jesus que nos revela o Pai. Pela fé podemos experimentar. E pensando em Pedro, tomando a frente dos discípulos, a quem foi entregue a liderança da comunidade, as chaves do reino, pensando em Pedro, pensamos no Papa Francisco e nos nossos bispos. Nesta oração, neste momento da leitura orante, vamos rezar pelo Papa Francisco, que é bispo de Roma, e também por todos os nossos bispos. Pelo bispo de você, que nos assiste e que é de outro lugar, e nós aqui, pelo nosso pastor e pai, Dom Valmor Oliveira de Azevedo. Rezemos em comunhão com eles, nesta tarefa missionária exigente de ensinar, santificar, pastorear o povo de Deus e nos confirmar na fé. Nossos bispos nos confirmam na fé, esta mesma fé que Pedro professou aqui no texto de hoje. Rezemos, façamos um instante profundo de silêncio para que Deus possa falar conosco e nesta oração pensemos em cada um
dos nossos bispos e pastores. Que o Espírito de Deus possa nos ajudar, como discípulas e discípulos de Jesus, a fazermos a experiência dele, experiência pessoal e experiência comunitária. Assim poderemos responder e dizer sobre Jesus. Quem é Jesus? O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão e proteção da amada Mãe Maria, Mãe de Jesus, de São José, seu esposo, e do apóstolo São Pedro, desça sobre você e a sua família a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquem com Deus e tenham muita saúde e paz.